Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Dos versos 19 a 26. Atos 11, dos versos 19 a 26. Atos 11, dos versos 19 a 26. O título que a Sociedade Bíblica colocou aqui é: Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, levavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Ministra com o teu Espírito Santo, ó Pai, a tua mensagem a nós essa noite. Ó Senhor Deus, nos colocamos na dispensação dessa graça maravilhosa de ouvir a tua mensagem essa noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, só para os irmãos ter em mente uma organização, dos versos 19 a 21, está falando como a igreja de Antioquia foi fundada. Dos versos 22 a 26a, quais eram as necessidades desta igreja. E do verso 26, a parte B, a parte final, a conversão e como foi conhecida ou como foi chamada essa igreja. Qual foi o apelido que os cristãos receberam. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, eu estava falando com as irmãs que estavam aqui, a minha dificuldade de chamar as pessoas pelo apelido. E estava falando do Carlos, né? Falando, gente, é aniversário do Carlos. E aí eu falei, conhecido aí como Carlinho Garrancho. Eu não sei porquê, mas ele é conhecido como Carlinho Garrancho. E a gente sabe que os apelidos sempre existiram. Ontem eu fui chamado para pregar no encontro de homens, numa chácara aqui em Anápolis. E o irmão que me convidou, me apresentou os irmãos e falou, olha, esse aqui é o Pinguim. E na mesma hora o irmão falou, não, Pinguim não, Carlos Eduardo. Aí eu falei, meu irmão Carlos Eduardo, Deus abençoe o senhor e tal, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o apelido, ele demonstra ou mostra uma falha, um defeito, alguma coisa na pessoa, e muitas vezes a pessoa não gosta. Isso é claro naquelas pegadinhas do Moção, para quem já ouviu, né, na internet, quando ele pega o telefone e liga para a pessoa, chama a pessoa de casca de ferida,
sovaco de suvela, e aí a pessoa xinga, briga e vira o escarcéu. Né? Tem diversos apelidos. Eu tenho dificuldade, né? Eu chamo as pessoas pelo nome. Né? Eu não chamo José Alberto de José Alberto porque eu acho que Zé não é apelido, né, Zé? É Zé. Porque faz parte, é o diminutivo de José. Né? Então, eu já não tenho tanta dificuldade. Mas se fosse para chamar alguém por apelido, eu tenho maior dificuldade. Mas a gente sabe que tem apelidos carinhosos, né? Que os casais chamam, né? Tchutchuca, tchutchuco, fofucho, fofucha. Aí é entre vocês, né? Então, a gente sabe que tem esses apelidos carinhosos. E ao olhar para a igreja de Atos, para esse contexto aqui, nós vemos que aqueles irmãos que foram considerados no contexto como aqueles do caminho, né? Aqueles do caminho, por quê? Que eles foram considerados cristãos, antes de ser denominados cristãos, chamados cristãos, ou apelidados como cristãos, foram chamados como aqueles do caminho, porque eram aqueles que estavam sempre no caminho, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor, e eles foram chamados irmãos do caminho. Essa nomenclatura já foi usada recentemente por outra denominação, né? A Igreja do Caminho, né? Irmãos do Caminho, né? Então já foi usado. Mas aqueles irmãos que eram irmãos do caminho, agora são chamados de cristãos. Flávio Joséfo diz que antes de serem chamados de cristão, eles foram chamados de crestos. Os crestos. O que é os crestos, né? Crestos significa os homens bons, aquelas pessoas boas. Né? Então, antes de ser chamado de cristãos, pequenos cristos, né? Representantes de Cristo, eles foram chamados de crestos, né? Homens bons, pessoas boas. Olha que interessante, que maravilha. Pessoas, né, que seguem a Jesus, que amam a Jesus, que foram chamados por Jesus, além de ser chamado aqueles do caminho, que está apontando para quê? Para uma pessoa que sempre tem uma missão. Agora eles são chamados de crestos, né? Homens bons, pessoas boas. E agora, nesse texto, eles são chamados de cristão. Gente, Antioquia era uma cidade muito importante. Muito importante. Era uma cidade no meio de uma rota comercial. Aqui é a Antioquia da Pisídia. Era uma cidade que também era um grande centro militar de Roma, de fala helenista, filosofia helenista, e foi uma das cidades que foi impactada pelo Evangelho, pela mensagem, pelas boas novas do Senhor Jesus Cristo. E a própria perícope fala que uma multidão se converteu. E nós sabemos a importância da igreja de Antioquia nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. A importância da igreja de Antioquia, irmãos. A importância da igreja de Antioquia na ajuda a outras igrejas necessitadas. As grandes coletas que eram feitas na igreja de Antioquia para ajudar até mesmo a igreja de Jerusalém. Porque se você perceber, se a gente colocasse numa escala de importância, a igreja de Jerusalém vinha em primeiro e a igreja de Antioquia vinha em segundo. E a igreja de Antioquia foi uma igreja que foi uma bênção na igreja de Jerusalém. Uma bênção, irmãos. Uma bênção. Esses irmãos foram uma bênção também na vida de Paulo. Irmãos, esse pequeno texto que nós lemos, essa pequena parte da palavra de Deus, que se compreende dos versos 19 ao 26, ele nos traz alguns ensinamentos importantes para nós aqui essa noite. E o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que a pregação do Evangelho tem que ser um firme fundamento da igreja. Quando eu falo de igreja, irmãos, eu falo da nossa vida. Você como igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo de nós como parte de um corpo maior, que é formado de gente de todas as tribos, línguas e nações. Eu falo da igreja militante. Porque a igreja triunfante já está com Deus na glória. Eles já estão com Cristo.
estão gozando a eternidade. Mas a igreja militante está aqui. Nós, eu e você, fazemos parte dessa igreja militante. E Paulo agora, e Lucas fala agora para nós, ele escreve e dá referência, o historiador Lucas, ele dá referência de que a palavra de Deus, o evangelho, a exposição das Sagradas Escrituras, a mensagem que o Senhor Jesus Cristo trouxe para Antioquia, ela tem que ser o fundamento da igreja. A palavra de Deus, o evangelho das boas novas, tem que ser o fundamento da sua vida, meu irmão. Nós estamos no mês da família. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Família. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, quando eu falei sobre a instituição da primeira família. E eu falei a questão de Deus criar a humanidade sobre a criação, como para dominar a criação e não ser dominado por aquilo que foi criado. E agora eu falo para os irmãos que se a palavra de Deus não for a base da sua família, se a palavra de Deus não for a base do seu lar, não for a base da sua vida, você está construindo um futuro, uma casa, o futuro da sua casa, a sua família, sobre bases falsas. Porque não há uma rocha mais segura, não há uma base mais segura do que a rocha que é Cristo Jesus para construir a sua vida familiar, para construir a sua relação conjugal, para construir o seu futuro como homem de Deus, como homem de família. Não tem uma base sólida a não ser a palavra de Deus. Porque ela nos traz instruções preciosas para lidar com os nossos cônjuges. Nos traz lição preciosa para lidar com a criação de filhos. Hoje eu estava falando sobre aquela situação de um pastor amigo que ao fazer psicologia, ele sempre falava, parece que os estudiosos, os pais da psicologia, os grandes doutores da psicologia, que são referência nas literaturas, nas faculdades, leram a Bíblia. Porque todo o esboço deles na literatura, a gente percebe sabedoria bíblica, a gente percebe ensinamentos bíblicos. Irmãos, mas quando eu falo que a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é a base da nossa fé, é a base da igreja, tem que ser a base da sua casa, da sua família, da nossa vida, ela não tem que ser uma base apenas de enfeite, ela não pode ser uma base para que você saiba que ela está ali. Mas ela tem que ser uma base, se você observou dos versos 19 ao 26, ela é uma base que ela foi feita para ser anunciada. Ela precisa ser falada. Porque outras pessoas precisam ter os lares restaurados, as vidas restauradas, ou precisam construir a sua casa, a sua família, a sua vida relacional ou social em cima de uma base verdadeira e não de uma base falsa. E essa base precisa ser anunciada, você precisa falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Você precisa proferir que Jesus Cristo salva. Você precisa falar daquilo que Deus fez da pessoa de Jesus Cristo, quando Ele deixou toda a sua glória, quando Ele deixou deixou a sua coroa para descer esse mundo e num processo de humilhação, por amor a mim e a você, morrer numa cruz, onde Ele foi envergonhado no nosso lugar, onde Ele sofreu no nosso lugar, onde Ele pagou aquilo que nós nunca daríamos conta de pagar. Nem eu, nem você. Porque se dependesse de mim ou de você, ou daquilo que fazemos ou deixamos de fazer para ter a salvação, miseráveis homens que seremos ou somos, porque nada do que venhamos fazer para garantir a nossa salvação por nós mesmos, pelas nossas próprias obras, dá certeza da nossa salvação.
E é exatamente isso que foi cantado aqui no último hino. Essa graça é a graça de Deus. É a graça de Deus. Aí quando eu falo de proferir, irmãos, de anunciar, de falar sobre, eu lembro de Mateus 12, 34. Lá em Mateus 12, 34, vamos lá. Rapidinho aqui, vou abrir aqui Mateus 12, 34. Toda vez que eu falo de proferir, anunciar, falar, me lembro de Mateus 12, 34. O que está escrito em Mateus 12, 34? Está assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, irmãos. Irmãos, nós falamos do que aquilo que está cheio o nosso coração. Isso é tão simples. Isso é tão simples de observar. E eu já falei isso aqui várias vezes. Se você vê um bom filme, você não vai ficar calado, você vai falar. Vai falar para o seu amigo, vai falar para as pessoas que convivem com você. Assiste o filme tal. Está lá no Netflix. Não, eu vou te mandar o link. Vou te mandar no WhatsApp. Assiste o filme. Se você ler um bom livro, você fala, não, você tem que ler esse livro. Aonde você vai? Você encontra um amigo lá no Rio Vermelho, fazer comercial para o Rio Vermelho, não, irmãos. Ou qualquer mercado. Você vai falar que, amiga do céu, eu li um livro, mas pensa no livro. Lê o livro tal. E assim vai, irmãos. Você sempre vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Você sempre vai falar daquilo que está agradando o seu coração. E do contrário também, pelo nosso lado pecaminoso, pela nossa natureza adâmica, nós também vamos falar daquilo que também nos desagrada. Se o nosso coração está cheio de desagrado, se o nosso coração está cheio de rancor, de mágoa, nós vamos aproveitar a oportunidade para falar mal das pessoas que fez com que o rancor do nosso coração crescesse, ou que criou rancor ou mágoa em nosso coração, ou do nosso descontentamento. Nós vamos aproveitar a oportunidade para falar do nosso descontentamento. E muitas pessoas fazem isso. Não só fala das coisas boas que está no seu coração, mas também fala das coisas ruins. Agora eu pergunto, irmãos, o que acontece? Que muitas vezes nós não falamos de Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade em nosso trabalho de falar para um amigo que está sofrendo. Você vê a pessoa triste, moribunda no lugar de trabalho, você vê que ela está desanimada, e você não tem, talvez você não tem coragem de perguntar, ou se você pergunta, ela fala, eu estou ruim, meu casamento está ruim, minha esposa brigou comigo, e você, amém, vou orar por você. Essa é a oportunidade de você falar do amor de Jesus Cristo, do poder de Jesus para restaurar aquele casamento, restaurar aquela casa. Por que nós nos calamos, irmãos, no anúncio do Senhor Jesus Cristo? Por que nós paramos de aproveitar todas as oportunidades que nós temos de anunciar o Senhor Jesus Cristo? Nós falamos de tantas coisas, irmãos. Nós falamos de futebol, nos alegramos com o futebol. Eu não estou falando que é errado, irmãos. Nós falamos de pescaria, nós falamos de livros, nós falamos de filmes, nós falamos do trabalho, nós falamos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos hobbies. Nós falamos das coisas que queremos comprar, que compramos. Alguns têm até a necessidade e o prazer de mostrar para os outros de uma forma diferente aquilo que adquiriu. Nós temos no coração humano esse desejo de anunciar aquilo que está nos agradando e de falar mal daquilo que está desagradando também, irmãos. Mas se você fosse colocar numa balança, irmão, lembra aquela balança antiga? Eu não sei se ainda tem na feira, né? Que você coloca aqui, você bota um peso de cá e o produto de cá. Se você fosse colocar numa balança bem equilibrada, né? Tá bem, né? Essas balanças que muitas vezes a pessoa forja, não. Se você colocasse numa balança
aquilo que você fala de Jesus, de um lado, e aquilo que você fala de você mesmo, das coisas que você gosta, das coisas que você chamou sua atenção, ou das coisas que desagradou, qual lado da balança vai pesar mais? Estamos perdendo a oportunidade, irmãos, de exaltar a Cristo, de falar do amor de Jesus, de mostrar o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. De falar para um amigo, olha, eu sei que você está sofrendo, mas alguém que não merecia, sofreu por você mais do que você está sofrendo. E aquela pessoa, é mesmo? Foi. Ela sofreu por você mais do que você está sofrendo, e sofreu por amor de você, por amor a você, para que você tivesse um lar restaurado, um casamento restaurado, um casamento feliz, para que você construísse a sua família, a sua casa, o seu lar sobre base sólida. E novamente eu falo que quando eu falo sobre o anunciar o Evangelho, sempre vem na minha cabeça isso mesmo, a boca fala que o coração está cheio. E tem muita gente vazia de Deus, muita gente vazia do amor a Jesus Cristo. Muita gente cheia de si mesmo, cheia das suas próprias vontades, seus próprios prazeres, porque não falam mais de Jesus. Não falam mais de Jesus Cristo. Irmãos, precisamos nos encher de Cristo Jesus. Precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ser a satisfação do nosso coração. Cristo Jesus tem que ser a satisfação do nosso coração. Eu estava vindo para a escola dominical somente com a Carolina, hoje de manhã. E ela me fez uma pergunta, ela assim, pai, quando Jesus vai voltar? Aí eu falei, Carolina, Jesus não marcou uma data para Jesus voltar. Ele não marcou uma data para Jesus voltar. Mas ele disse que vai voltar. Mas quando ele voltar, todo mundo vai ver. Aí ela falou assim, pai, mas vai ser maravilhoso. Eu estou ansiosa já para Jesus voltar. Uma criança fala, aí na mesma hora eu falei, sentindo meu coração assim, Deus, traz esse sentimento que está no coração da minha filha para o meu coração. Porque quanto que nós já perdemos dessa ansiedade, irmãos? Nós temos ansiedade por tanta coisa na vida. A gente tem ansiedade por tantas questões na vida, né, fúteis, temporárias na vida. Mas será que nós temos ansiedade quando falamos, né, uma boa ansiedade quando falamos da volta do Senhor Jesus Cristo? Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo. Qual que é a intenção do nosso coração quando nós, num domingo à tarde, falamos, hoje nós vamos para a igreja. Tem alguns domingos que a gente não vai, nós estamos meio falhos, ou nós vamos todo domingo, mas hoje não vamos para a igreja, arruma aí, né, vamos para a igreja. Qual que é a intenção do seu coração em se arrumar, em vir para a igreja? Qual que é a intenção? Será que é o verdadeiro amor a Cristo Jesus? Aquilo que Ele fez no madeiro, na cruz, toda a dor que Ele sofreu, tudo que Ele passou por mim e por você, tudo aquilo que Ele passou, eu vou porque eu sou grato, porque esse instrumento de morte aqui, era para mim, essa dor era para mim, esse sangue derramado era para mim, essa coroa de espinho era para mim. Eu vou porque eu amo Jesus, porque Ele morreu em meu lugar. O quanto isso já continua fazendo sentido no seu coração. Ou se já não faz sentido nenhum, eu não sei. Eu não posso sondar o seu coração. Mas como eu preguei no domingo passado, nós precisamos, irmãos, entender a diferença de tradição e tradicionalismo. E eu repito mais uma vez essa noite, que tradicionalismo a tradição é a fé viva daqueles que se foram. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos.
que muitas vezes o culto não passa apenas de religiosidade, de rituais. E nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos nos encher de Cristo, de gratidão a que Cristo fez. Precisamos anunciar o Evangelho do Senhor, as boas novas. A notícia de que um Deus Todo-Poderoso morreu na cruz por mim e por você. Essa é a boas novas do Senhor Jesus. Não é as minhas boas notícias. Porque boas novas era aquilo que era novidade. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar, aí meu amigo, faz tempo, quais são as novidades? E aí, qual que é a novidade? Né? A amiga manda um recado no WhatsApp para outra, amiga, qual que é a novidade? Aí vai falar da sua novidade, vai falar das suas boas novas, daquilo que aconteceu naquela semana, das coisas que aconteceu. Não é errado, irmãos, não é. Mas as boas novas que nós devemos trazer a esse mundo mal, como sal, como luz, é as boas novas do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor. Devemos falar dessas boas novas, devemos falar daquilo que Ele fez por nós. É bom falar da nossa vida, né? Eu lembro que uma das estratégias da psicologia de venda, quando eu fiz esses cursos de vendas, para você quebrar o gelo, para você conseguir ter a empatia do comprador, era você descobrir um ponto comum. Né? Você observar se tinha um quadro de futebol, uma bandeira de um time, né? Fotos de filhos, e você tiver um ponto comum que você possa trazer empatia. Porque a pessoa sempre tem algo que ele gosta, que ele vai falar, e ele vai falar bem. Em vendas, você nunca pode falar, isso foi ensinado, olha, quando você for vender alguma coisa, você não vai falar de você, dos seus filhos, você vai fazer com que o cliente ele se abra com você, que ele fale dele, porque as pessoas gostam de falar de si próprias, elas gostam de falar da sua casa, elas gostam de falar das suas conquistas, gostam de falar dos seus filhos. E quanto mais elas falam dos seus filhos e você vai falando e concordando, mais você causa empatia. Isso é nato do coração humano, irmãos. E nós temos que vencer isso. É por isso que nós devemos morrer para nós mesmos, para nascer para Cristo, porque enquanto nós estivermos vivos para nós mesmos, nós vamos falar de nós vamos falar dos nossos interesses, nós vamos falar da nossa casa, vamos falar dos nossos filhos. As boas novas sempre vai ser a nossa. Não são as nossas boas novas, irmãos. Não é falar das coisas que você gosta, não é falar dos seus hobbies, não é falar do seu trabalho. Não é falar de futebol, de novela, da mulher que está virando onça na novela. E a gente está vendo essa situação, não é falar sobre isso. Não é brigar por causa de política, que a gente vê também, muita gente brigando por causa de política. Não é falar de política. E muitas vezes, irmãos, deixamos de ser um missionário de Deus neste mundo. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 2, 4. 2 Timóteo 2, 4. Assim está escrito: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, nós precisamos entender que nós fomos salvos, chamados e escolhidos para falar do nosso Rei, para falar de Deus. Qual que é o resultado disso, irmãos? Salvação. Você pode ser um instrumento de salvação na vida de alguém, irmãos. Quando você fala de Jesus, fala do amor de Deus na pessoa de Jesus, você pode ser instrumento de salvação na vida de alguém. Lembre-se, irmãos, lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir
A palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus, irmãos? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e... Quem que é a palavra de Deus, irmãos? Jesus Cristo. Que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele, irmãos. Precisamos falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. E como lá está em Romanos 10, 12, 17, como irão ouvir se não há quem pregue? O ministério da pregação do Evangelho das Boas Novas não é só para um sacerdote na frente de uma igreja. O ministério das Boas Novas, de proclamação, de anunciar as Boas Novas, de pregar as Boas Novas, são de todos nós, aí que entendemos o sacerdócio universal de todos os crentes. Somos todos sacerdotes na anunciação da salvação em Cristo Jesus, irmãos. Aí nós, de fato, entendemos, irmãos, que se anunciamos o amor de Jesus, as boas novas da salvação, estamos lançando firmes fundamentos para que lares e famílias sejam construídas sobre esses firmes fundamentos. Assim como aconteceu na cidade de Antioquia. Mas também, irmãos, uma segunda verdade, uma segunda lição que esse texto nos traz dos versos 22 a 26 que lemos, é sobre a piedade. Nós temos que anunciar? Temos. Mas também a piedade como resposta à necessidade da igreja. A igreja necessita de homens piedosos, irmãos. O seu lar necessita de homem piedoso, de uma mulher piedosa. O seu círculo de amizade precisa de um homem piedoso, de uma mulher piedosa. Os seus filhos precisam ver em você um pai piedoso. Um marido piedoso, uma mulher piedosa, uma mãe piedosa, um filho piedoso. Qual é a sua necessidade nesses últimos dias, irmãos? Qual que é a sua necessidade? Eu sei que se você colocar na ponta de um lápis, você pode fazer uma lista de coisas que você necessita, ou que talvez te preocupa. Mas qual é a sua maior necessidade? E se você prestar atenção, aqui, a maior necessidade da igreja de Antioquia foi de piedade. De um bom testemunho de piedade. Quem foi mandado para lá? Barnabé, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Não é assim que é a canção? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Olha que maravilha, irmãos. A igreja estava precisando de um homem assim. Que lar, que igreja, que família, que marido ou que mulher, que filhos ou que pais não precisam de pessoas assim. Que casa que não precisa de um homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, ou de uma mulher piedosa, cheia de temor e fé. Hoje de manhã eu estava falando sobre legado, estava falando sobre velório, né? E o que você gostaria que falasse de você no seu velório, né? Eu não vou pedir a ajuda do João Pedro aqui não, né? Porque o João Pedro disse que ele gostaria que chegasse lá, olha lá, está respirando, está vivo. Não é isso não. O que você gostaria de falar no seu velório, né? Quando a gente pregou sobre Dorcas, as viúvas estavam lamentando a morte de Dorcas. Por quê? Porque era uma pessoa piedosa. É uma pessoa que iria fazer falta pela sua piedade, pelo seu testemunho. Será que você pensa um pouco, quando você morrer, será que as pessoas vão lamentar a sua morte por causa da sua piedade? Vão falar assim, nossa, vai fazer falta. É uma pessoa que vai fazer falta.
Aquelas viúvas foram chorando aos pés de Pedro, para que Pedro ressuscitasse Dorcas. Pensou, irmãos? Pessoas que vão lamentar e pedir para Deus, Deus ressuscita fulano de tal, porque vai fazer falta. Era um homem bom, era um homem piedoso, era um homem segundo o seu coração. Será que o seu cônjuge pensa a mesma forma? Será que os teus filhos olham para você e vê você uma referência de um homem bom e piedoso? Barnabé era esse homem, irmãos. Ele foi a pessoa certa, na hora certa, mandada para aquela igreja. O que é piedade? Já parou para pensar o que é piedade? Olha que interessante. Richard Foster diz que piedade é o exercício da verdadeira fé. Quem exerce a verdadeira fé tem piedade. Eugênio Peterson, um dos pais da espiritualidade cristã também, professor lá no Calvin Seminário, ele diz que a piedade é viver em sintonia com Deus e com o próximo. Tomás de Aquino, eu não concordo muito com a teologia tomista, mas ele diz que piedade é o dever de todo verdadeiro cristão no relacionamento com Deus e com o próximo. Lutero diz que piedade é a consequência da nossa amizade com Deus. Se você é amigo de Deus, você vai ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Deus é bom e nos tornamos bons porque Deus está em nós. Um outro comentarista chamado Richard McBrien diz que piedade é um dom do Espírito Santo pelo qual somos motivados e capacitados a ser fiéis a Deus em sua causa. Outro irmão diz que piedade, portanto, é a busca de um sentido cada vez maior em estar na presença de Deus. E para encerrar, como somos presbiterianos, né, não podemos deixar João Calvino de fora, né, Roberto? João Calvino diz que eu chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus que o conhecimento de seus benefícios induz, pois até que as pessoas reconheçam que devem tudo a Deus, que são nutridas por seu cuidado paternal, que Ele é o autor de todos os seus bens, que nada devem buscar além de Deus. Nada. Do que a igreja precisa, irmãos, do que sua casa precisa, do que seu casamento precisa, do que sua família precisa. Precisamos de jovens piedosos, homens piedosos, mulheres piedosas. Precisamos de pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus de todo o coração. Porque se ama a Deus, ama o próximo. São pessoas que vão ser misericordiosas, pessoas bondosas, pessoas justas, santas. Porque quanto mais cheio de Deus, mais piedade você vai ter, mais misericórdia você vai ter, mais amor você vai ter. Do que sua casa precisa, meus irmãos, do que sua família precisa, do que seus filhos precisam. Mais do que conforto, mais do que dinheiro, mais do que oportunidade, eles precisam de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de um adolescente de Deus. Mais do que dinheiro, bens e qualquer outra coisa, seja um homem de Deus na sua casa, seja uma mulher de Deus. Eu gosto sempre de citar isso aqui, irmãos. Porque quando nós somos homens de Deus e mulheres de Deus, a nossa felicidade não depende do outro, ou não depende de nós mesmos. Eu lembro quando eu fui fazer o casamento, que eu já citei aqui, no noivo, que eu não sou muito de dar a oportunidade deles fazerem os seus votos, né? Muitas vezes eles falam, pastor, eu quero fazer meu voto na hora do casamento. Porque a gente nunca sabe o que vai sair ali naquele meio daquele voto, né? E aí eu deixei aquele casal fazer os votos e lerem os votos. E na hora que aquele rapaz estava casando, falou, olha,
menina, falou o nome dela. Eu não estou casando para ser feliz. Aí todo mundo parou e ficou assim esperando. Mas eu estou casando para fazer você feliz. Porque se eu te fizer feliz, eu serei feliz. Aí a igreja fez assim, igual alguns de vocês fizeram, né? Isso, irmãos, é o sentido da piedade. Isso é o sentido da semeadura, porque se a gente planta coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se a gente planta felicidade, a gente vai colher felicidade. Se a gente planta boas novas, notícias boas, coisas agradáveis, que a palavra de Deus é e que Jesus é, se a gente anuncia Jesus, nós vamos colher o quê, irmão? Se você anunciar Jesus, você vai colher o quê? Coisas boas. Mas se você anunciar notícia ruim, você não vai colher coisas boas, não. Ao contrário, hoje o que mais gente está fazendo é correndo de gente que só anuncia coisa ruim. Muitas vezes a pessoa, olha, não pergunta para aquela pessoa como é que ela está, não, porque toda vez que você perguntar, ela vai falar, está ruim, a vida está ruim, olha o preço da comida que está no mercado, e tal. Meu Deus do céu. Eu sei que as coisas estão difíceis, irmãos. Eu sei que as coisas subiram, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós, além de mostrar o nosso desagravo, seja com qualquer coisa, nós devemos anunciar a Deus e buscar a piedade, mostrar o nosso amor por Deus. E por último, irmãos, amém, né, irmãos? Glória a Deus, por último. Terceiro tópico, testemunho como liga para a evangelização da igreja. Primeiro, foi o quê? A base, a palavra de Deus, o evangelho. O segundo, anunciar, lançar essas bases. Que é o quê? O segundo é a piedade. E o terceiro é o testemunho. Espera aí, pastor, isso aí ficou meio que correlativo, não? Piedade e testemunho não é a mesma coisa, não. Você precisa testemunhar Cristo lá fora. Essa piedade, ela não pode ficar só dentro da sua casa. Esse amor a Deus, ele tem que contaminar pessoas lá fora. E o verso 26b, vamos ler para a gente terminar aqui, o verso 26b, fala o quê? Olha aqui, irmãos, preste bastante atenção. Olha lá. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos, se reuniram, aqui, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, conhecidos pela primeira vez, chamados cristãos. O testemunho daqueles irmãos os deram um apelido. Pequenos Cristos. Eles viam o quê? Cristo na vida daqueles irmãos. Eu vejo Cristo na tua vida. Não tem essa música? Eu vejo Cristo. Eu poderia até fazer uma brincadeirinha agora. Olha para o seu marido aí do lado. Você vê Cristo no seu marido? Olha para sua esposa, você vê Cristo? Meus irmãos, nós precisamos espelhar a Cristo. Nós precisamos vencer a nossa natureza ruim, pecadora. Nós precisamos vencer o nosso mau humor. Nós precisamos vencer o mal que habita em nós. E precisamos mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo, irmãos. Espelhar a Cristo. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Primeiro eram os do caminho, depois de crestos, como eu falei, agora de cristãos. Seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Eu lembro quando eu falo disso, discípulo de Jesus Cristo, me vem aquela história verdadeira que aconteceu, que me falaram que aconteceu aqui, perto da antiga Nogais, que é Casas Bahia, 2 carros colidiram, e os 2 camaradas saíram já do carro xingando um ao outro, de santa rapadura, xingando mesmo, e pai, você tal, né? Aí passou alguém na rua e falou, ô meu irmão, paz do Senhor, ele parou de brigar e falou assim, paz do Senhor, irmão,
Aí o outro fala, você é crente? Eu também sou crente, então paz do Senhor. Não é isso. Não é isso, irmãos. Não é exatamente isso, não é você ter jargões, não é você ter uma linguagem, não é isso, irmãos. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência. É entregar sua vida para Cristo. É viver diferente dos ditames desse mundo. Abre sua Bíblia, gente. Eu não posso deixar de ler esse texto. Romanos 3, 23 a 24. Romanos 3, 23 a 24. Romanos 3, 23, 24. Está assim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você só vai ser cristão, dar testemunha de Cristo, as pessoas só vão ver Cristo em você, quando você entender que você precisa de Cristo. Que você precisa vencer você mesmo, você precisa vencer a sua vaidade, você precisa vencer o seu ego, você precisa vencer o seu coração ruim, e você precisa entregar esse coração para que seja transformado em Deus, para que as pessoas vejam Cristo em você, porque você precisa se entregar a Cristo, como está lá em Mateus 11, 28, que Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente precisando de alívio, irmãos, nesse mundo. Tem muita gente que quer morrer, que já desistiu da própria vida. Tem muita gente desgostosa ou desgastada, até mesmo dentro da própria igreja. Tem muita gente que não aguenta crente, muita gente não aguenta nem se olhar no espelho. Só vai ser mudado, irmão, só vai ser mudado a partir do momento que você começar a viver Cristo. Você vai viver Cristo se você entender que você precisa de Cristo, que você precisa entregar sua vida para Jesus. Que você precisa morrer para você mesmo, para os seus desejos, para a sua vontade, para aquilo que você acha que é certo, que você quer, para viver para Cristo. E entender que Deus é soberano sobre tudo e todos. E Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua disposição de corpo, de alma, de mente. Ele quer te animar, Ele quer te renovar, te transformar, tirar da sua vida todo o desânimo, toda desilusão, todo o dissabor. Ele quer mudar o seu coração e fazer você diferente. Se eu posso assim dizer, te dar uma nova cosmovisão, uma visão de mundo diferente da que você tem. Para que você possa enxergar o mundo de maneira mais viva e não cinzenta da forma que você tem enxergado. Porque, irmãos, lá em Lucas 31, 32, se você acha que você não merece, se você acha que você é doente demais, e que você não merece esse amor de Jesus, ou essa ação de Jesus por você na cruz, lá em Lucas 5, 31, 32, está assim, não são os que têm saúde os que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lá em Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Mas quem os confessa e o abandona, encontra misericórdia. Lá em 1 João 1, de 8 a 9 diz,
Se afirmarmos, irmãos, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aí, irmãos, nós vamos conseguir viver para a glória de Deus, como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais por qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Os cristãos foram chamados e conhecidos em Antioquia por cristãos. Foram apelidados de pequenos cristos. O apelido de todo seguidor de Cristo do caminho era chamado agora de cristão, pequenos cristos. E eu pergunto, como você é conhecido? Como você é conhecido no seu trabalho? Como você é conhecido entre os seus amigos, seus familiares e parentes? Eu lembro uma vez do testemunho do Leopoldo aqui chorando. Leopoldo, nosso querido Leopoldo, que a gente ama tanto, que foi seminarista dessa igreja, presbítero, foi ordenado pastor. Ele falando de um apelido que ele ganhou quando ele era adolescente, que o envergonhava, que era pólvora. E ele a vida toda foi chamado de pólvora. Né? Ah, você conhece, como é goiano, né? Você conhece o Porva? O Porva, por quê? Qualquer coisa explodia. E ele chorando aqui, ele contou o testemunho que, naquele momento em diante, ele não seria mais o Porva, né, o pólvora, mas que ele seria um verdadeiro cristão. Quantas vezes Leopoldo chorou aqui na nossa frente, irmãos? Quantas vezes ele se desnudou diante de nós, pediu para que a gente orasse por ele, mostrando o quanto ele tinha necessidade de ser transformado por esse evangelho e por essa graça, que muitas vezes deixou de ser o desejo de muita gente. Como você é conhecido aí? Uns é conhecido como o quê? Queixo duro, outros é conhecido como magrelo, outro é conhecido como, né, casca de ferida, outro é conhecido como tantos outros apelidos que nós temos, né, tchutchuca, tchutchuca, né? Outros são conhecidos. Mas ao olhar para esse texto, para esse sermão, os apelidos que você pode ter, maldosos ou carinhosos, depreciativos ou não, podem falar a verdade ou não podem falar a verdade de você. Mas o que Deus gostaria de que você fosse chamado era de fato cristão. Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. O apelido que falta para muita gente é ser conhecido por aquilo que Deus fez na vida dele. Eu já não sou do mundo, eu sou de Deus. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, irmãos, o que a gente pode levar para casa, né? Se eu posso assim dizer, roubando essa frase de alguns pastores. Primeiro, como cristão, anuncie as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como cristão, viva como Cristo em amor e intimidade com o Pai. Terceiro, como cristão, testemunhe de Cristo pela sua vida, enquanto viver, testemunhe de Cristo. Testemunho de Cristo. Para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos. Porque fazendo assim, gerações serão salvas. Pelas suas palavras e pela sua vida e pelo seu testemunho. Fique de pé. Eu gostaria de orar por você.